pior negócio da vida para qualquer ser humano é trocar paz por dinheiro. Chegar e falar assim, cara, me dá teu dinheiro e toma minha paz. Tive loja de celular, tive cabaré. Cabaré! Cara, nessa hora eu fui tão sincero que eu acho que comoveu ele. Eu falei, mano, é o seguinte, eu tô vendendo almoço pra comprar a janta, não tenho nem R$1 e tô aqui pra aprender. Se tu quiser me dar R$100, eu fico aqui o mês inteiro, de 4 dias. Mano, ele chegou, olhou pra mim e falou, cara, só por causa da sinceridade eu vou te dar R$8.000 pra você fazer essa janta. Eu, cara, tô rico nessa porra. Sabe? Primeira vez que eu vendi uma consultoria de 200 mil, fiz o pitch pra não vender. Eu falei assim, cara, eu não dou conta de atender esse pessoal, eu vou fazer um pitch de 200 mil porque ninguém é doido o suficiente pra me pagar 200 mil. Pois pagou. Aí eu falei, olha, 200 mil. Ele falou, tá, e quando é que a gente começa? Pera aí que eu não tô pronto pra essa parte. Nunca cheguei nessa página. Então eu comecei a ver que todas as vezes que eu busquei muito só dinheiro, eu consegui. Só que sempre tinha porra de um vazio. Eu tenho uma estratégia que eu uso muito para negócio físico, que é a segunda da empatia. Em uma palavra, o que foi essencial pro Davi chegar nesse faturamento brutal que você teve hoje? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Trás do Sucesso, que tem como objetivo mostrar o que tem abaixo da ponta do iceberg que todo mundo enxerga. Porque todo mundo vê o que a pessoa está vivendo hoje, aquele rio de dinheiro, aquela vida maravilhosa, mas não sabe o quanto que ela se fudeu para chegar lá. E aqui eu vou atrás da verdade. Eu quero saber o que tem por trás da história, o que tem por trás dos bastidores até essa pessoa chegar lá. Quero começar esse podcast mais uma vez agradecendo aos nossos apoiadores, patrocinadores que acreditaram nesse sonho. Sendflow, a plataforma que eu uso para agilizar todo o fluxo de disparo de mensagens nos meus lançamentos. Green, a minha plataforma de vendas, onde eu tenho todos os meus produtos hospedados, e Curso Educa, onde eu confio para deixar toda a minha metodologia. Obrigado mais uma vez. E o convidado de hoje? Eu vou falar sobre uma coisa que foi uma das minhas maiores apostas do ano de 2023, quando eu comecei a entender mais sobre essa metodologia e eu descobri que o cara por trás era o fenômeno chamado Davi Oliveira. Davi Oliveira tem uma estratégia de social selling, que nada mais é do que você criar conexão com as pessoas e vender através do direct do Instagram, no 1 a 1, e ele vai contar como funciona essa parada e como foi a trajetória dele e como você pode trazer isso para a sua prática, do teu negócio, para você escalar ainda mais independente do que você faça. Davi Oliveira, seja muito bem-vindo, meu irmão. Meu lindo. Uma honra receber você aqui. Feliz. Obrigado demais pelo convite. Fico feliz demais de estar aqui contigo, confraternizando, batendo papo. É um irmão aí que o digital me deu. Eu fico feliz, irmão. Quando muito eu bom. Melhor. Cara, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer, porque além do alto potencial de impacto positivo e financeiro para qualquer negócio, a gente tem a consideração de que é algo relativamente simples e que pode trazer muito impacto financeiro. Então, com tudo que você construiu e com o tamanho do seu time hoje, como que você faz, cara, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito produtivo. Antes de mais nada, quem é Davi Oliveira? Eu quero que você pegue aquela referência do burro que você trouxe para cá, para São Paulo, enfim, como que é a vida do Davi Oliveira? Davi, mais conhecido como Cremoso. Cremoso! Né? Cara, eu sou um cara do interior do Maranhão, sonhador, criativo, tinha muita vontade de viver da minha arte, né? Mas eu sempre fui um cara meio caro, né? Eu sou transrico, né? Eu sou um rico no corpo de pobre. Então, sempre me identifiquei como, aí eu falei, cara, como é que eu posso fazer dinheiro? Aí veio essa história do digital. E aí eu arrisquei tudo, saí dessa zona de conforto, que eu passei por vários lugares, né? Eu sempre busquei muito por dinheiro. E engraçado é que ele veio quando eu parei de ir atrás dele. E eu tive loja de celular, tive boate, tive restaurante, cara, cozinha industrial, cabaré, de tudo. Cabaré! Mano, tudo nessa... Descoberta, Davi Oliveira teve puteiro. Já tive um puteiro, velho. Pense num negócio complexo de administrar. É difícil, né? O povo acha que é coisa assim, mas não. E, cara, e sempre tive muito sucesso por ser dedicado, mas a motivação principal, que era o dinheiro,
ela era sempre muito rasa, né? Se você hoje se movimenta só pela grana, nos primeiros desafios você começa a ir atrás de coisas que dão mais dinheiro. Você fica numa roda de hamster. E aí eu decidi, eu estava na política já. E aí esse foi o ápice do problema, porque política no interior do Maranhão é escola de bandido. Né? Você não era feliz, eu não era. Meu filho crescendo, não tinha orgulho do que eu estava fazendo. Isso aqui. E aí, cara, eu joguei tudo pra cima mesmo. Tipo, olha, não vou mais renovar nenhum contrato, não vou mais fazer nada, não vou participar de nada, vou ser social media. Social media. Aí pronto, crise no casamento. Ela falou, tá doido, vai para psiquiatra. Eu não, vou para São Paulo, tentar a vida, pegar meu jumento. Completamente errado. Aí subiu no jumento. Vou subir no meu jumento e fiz o famoso êxodo rural. Êxodo rural. E aí vim com 2.600 conto no bolso para São Paulo. Você conhecia alguém aqui ou não? Cara, eu conheci, assim, um cara que era do infoproduto, que queria saber mais desse rolê. E ele, pra mim, era uma referência na época. Quem era essa pessoa? Era o Marcos Dutra. Marcos Dutra. E aí, eu comprei um curso dele. Esse curso tinha uns encontros no Zoom e tal. E aí eu participava e tal. E eu sempre gostei de audiovisual. E aí o sócio dele chegou e falou, Davi, cara, tô precisando de uma ajuda aqui no audiovisual. Quando é que tu vem aqui em São Paulo pra te me dar uma ajuda aqui no lançamento? Aí eu falei, cara, que coincidência. Semana que vem eu tô aí, vou visitar um cliente. Não tinha porra nenhuma. Porra nenhuma, só mentira. Semana que vem eu tô aí, aí eu aproveito e dou uma passadinha aí. Eu desliguei com ele, liguei pro meu irmão, me empresta teu cartão. Não faça isso, tá? Peça dinheiro pra agiota, traficante, mas não peça pra irmão. E passa o cartão que eu vou pra São Paulo. E aí fui pra São Paulo, vim pra São Paulo, e aí fui dar essa consultoria, sem cobrar, de graça. Só, cara, eu dei minha alma nesse dia, né? E aí chegou no no final da consultoria, ele, Davi, fudeu, porque eu não consigo fazer o que tu tá me dizendo. Quanto é que você cobra pra você ficar aqui os 4 dias do lançamento? E eu nem sabia direito que era o lançamento, tava me familiarizando com o mercado digital. Cara, nessa hora eu fui tão sincero que eu acho que comoveu ele. Eu falei, mano, é o seguinte, deixa eu te jogar real. Eu tô vendendo almoço pra comprar a janta, não tenho nem R$1 e tô aqui pra aprender. Se tu quiser me dar R$100, eu fico aqui o mês inteiro, dirá 4 dias. Mano, ele chegou, olhou pra mim e falou, cara, só por causa da tua sinceridade eu vou te dar R$8.000 pra você fazer essa reais. Eu, cara, tô rico nessa porra. Rico. Já acertei de primeira. Rapaz, esse negócio aqui tá errado. 8 mil pra ficar numa live, 4 lives de 1 hora. E aí, quando eu vi o rolê, os caras fazendo 1 milhão, eu, não, isso aqui que eu quero pra mim. Aí eu fiz uma live, depois eu fiz outras, eu falei, eu vou ficar nesse negócio aqui, me dá um emprego aqui, pô. Me paga qualquer coisa que eu só quero ficar aqui, eu só quero aprender. Me dá 1 ano aqui. Aí eles me deram um emprego de diretor de conteúdo. Nessa época, a empresa do Marcos era uma agência de lançamentos? Uma agência de lançamento. E aí você, aparentemente, cuidaria só do audiovisual ou foi para social media? Foi, eu comecei no audiovisual, no estúdio, montava os cenários, na época eles faziam muito lançamento temático, né, que era muito viajante, né, a gente fazia cenário na floresta, na praia, um rolê bem viajante, assim. E aí de lá eu comecei a produzir conteúdo, fazer uns carrosséis legais e tal. Teve um lançamento de uma especialista de lá que estava dando errado a captação, né, tipo, lead de 20 e tantos reais. E aí todo mundo desesperado, porque ela era a maior especialista do rolê, 70% do faturamento era ela que fazia. E aí eu, tipo, cheguei de madrugada, fiz uns conteúdos e, tipo, ó, tenta aí, tá tudo uma merda mesmo, pega isso aqui. E aí pegaram meus carrosséis, botaram no tráfego e baixou para 2,30. De 23 para 2,30 o lead. Aí, não, você tem que fazer isso aqui. Aí eu fiquei lá quase 1 ano como diretor de conteúdo. Aí fazer o conteúdo especialista, fazer alguns criativos, algumas coisas. E aí fui me familiarizando com o mercado digital, infoproduto e tal. E onde o social selling entra? Cara, eu brinco, né, que eu digo assim, eu poderia enfeitar dizendo que foi depois que eu tomei ayahuasca e tal, né, mas porra nenhuma, foi pela necessidade mesmo. Eu fui na necessidade, cara, porque assim, para todo lugar que eu olhava, eu precisava ou de alguma habilidade técnica ou de alguma ferramenta que eu não tinha, ou de dinheiro ou de pessoas. Não tinha nada disso. E aí, cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho? E eu já fazia esse movimento por intuição, de me conectar muito com as pessoas. Porque, cara, eu digo muito que a internet ela aproximou o mundo e afastou as pessoas, porque a gente não olha mais o ser humano como ser humano, é lead. É lead. E aí, quando você para de olhar a pessoa como pessoa, fica normal descartar.
Tanto que até pouco tempo atrás era normal você jogar 95% de uma lista fora, né? Hoje Sim. não, existe recuperação, existe trabalho ativo. Mas antigamente não. Terminou o lançamento, vendeu para 3, 5%, 5% estoura champanhe, joga o resto fora, segue Vamos começar construir outra. E eu, cara, para mim não fazia muito sentido. Então a primeira vez que eu fiz 10 mil reais num dia, que foi o que me chamou a atenção, eu tinha 552 seguidores, cara. Tá. E eu não tinha nada, eu só tinha minha criatividade e era gente boa. Aham. Nordestino, engraçado, cabeçudinho, e ganhava a galera no papo, né? Aham. O cara que cresce feio e pobre, ele tem que ser engraçado pra pegar alguém, né? Ele tem que ser gente boa. E aí, eu tinha uma mania de dar boas-vindas para todos os meus novos seguidores em vídeo, todo dia. E aí, eu chegava a 10, 12 seguidores no dia. No final do dia, era religiosamente, pegava meu celular. Fala, João, seja bem-vindo aqui, irmão. Espero que o meu conteúdo seja útil, conta com o meu melhor. Vi que você faz isso, 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 isso. Pô, ótimo dia pra você. Pra Pá, todo mundo todos, começar a te seguir. Todos os novos seguidores. E aí teve um dia, quando eu estava aqui em São Paulo, eu estava dormindo no sofá de um amigo meu. Não tinha lugar pra ficar. Ele, não, pode ficar aí no sofá, não tinha quarto. E eu tava todo torto nesse sofá, né? Porra, cheio de torcicolo. E aí ele, Davi, vagou um quarto aqui, eu posso te alugar. 2 mil reais de quarto. Aí eu, beleza. Quando eu olhei pra conta aqui do Nubank, 120 reais. E agora, como é que eu vou alugar? E eu, porra, meu sonho de princesa era um quarto, irmão. E eu falei, cara, eu vou lançar uma mentoria aqui de 1.000 reais, vou dar até minha mãe de bônus. E se vender 2, eu tenho o meu quarto garantido. Mês que vem, bota o pé que Deus bota o chão. Fiz a sequência de história de pitch mesmo, seco, nem estratégia, nem nada. Fiz uma sequência de história. E aí querendo vender essas 2 mentorias de 1.000 reais para poder pagar o quarto. Qual que era a promessa? O que você... Cara, na época eu ensinava a produzir conteúdo, que era a única coisa que eu sabia, né? E aí eu só comecei a ensinar sobre negócio depois que eu tinha construído o negócio. Mas minha promessa era produzir conteúdo. Quando chegou nisso, e chegou no final do dia, eu tinha vendido 13 mentorias. Caralho, tô rico, quase 13 mil, 997. 5 meses de aluguel. E eu, que merda, velho. E eu fiquei extasiado no sentido, como assim? 500 seguidores, não sou essas coisas todas, não tem autoridade, por que as pessoas compraram? Aí eu fui de um em um, perguntando por que você comprou. E dos 13, 9 falaram, cara, no dia que eu te segui, você me mandou um vídeo, você me chamou pelo meu nome, você me deu uma atenção, sempre que eu te comento nos teus stories, você me responde muito bem, eu me senti conectado com você. Quando eu vi você ofertando, eu senti vontade de comprar, não sei porquê. Eu, olha, rapaz, tem dinheiro na empatia. Aí eu comecei a pensar, pô, eu faço isso de uma forma natural, e se eu processualizar isso? E aí eu comecei a pesquisar, e aí veio esse termo social selling nos Estados Unidos, só que culturalmente é muito diferente lá. Porque aqui... O que significa o termo social selling? Venda social, né? Venda social. Eu brinco de dizer que eu botei o nome em inglês para tentar vender em dólar, mas não ficar mais caro. Mas é psicologia, sabe? Por que funciona e sempre vai funcionar? Porque é psicologia, é sempre sobre pessoas. Então, a única coisa que eu fiz foi processualizar. Quando eu fui pesquisar sobre, eu vi que existia isso nos Estados Unidos, só que pela diferença de cultura é muito distante. Eu tinha que tropicalizar. Por quê? No Brasil, ser vendedor é tomador de dinheiro. Tu tá querendo me vender, tá querendo me enrolar. Nos Estados Unidos, um vendedor é um facilitador de solução. Então, o social selling lá é o que a gente chama de BDR aqui, é prospecção ativa, pau no gato mesmo. Olha aí, tudo bem? Aqui é fulano, eu sou da tal empresa, eu quero te oferecer isso aqui. É o trabalho mais foda que tem, inclusive. Mas lá, as pessoas não se sentem ofendidas numa cold call. É normal, né? Eu morei nos Estados Unidos 2 anos, e você chega no teu apartamento, no carteiro tá isso aqui de uma maçaroca de panfleto. É normal você escolher o que te faz sentido e jogar fora o resto. Se tu faz isso num carteiro de alguém aqui no Brasil, o cara vai xingar tua mãe e tua avó. Estão invadindo o meu espaço, né? Eu senti isso hoje, eu estava aqui numa reunião, o cara me ligou, é fulano de não sei da onde. Cara, você se sente invadido quando alguém te liga para te oferecer, é cultural, né? E aí, cara, eu vou fazer isso, mas eu vou tropicalizar. Eu vou enfeitar. E aí comecei a estudar comecei a estudar psicologia e comecei a processualizar isso. Criar os fluxos que eu chamo hoje, né? Para usar da empatia, fazer com que as pessoas se... E aí com o boom no lançamento, com a pandemia, isso fortaleceu muito. Porque uma coisa é você ser gente boa no lugar onde só tem gente boa. Outra coisa é você ser gente boa onde está todo mundo buscando IA, automação e coisas que não tem acesso a pessoas.
É completamente o oposto do que o mundo está indo hoje, né? Muito. Isso é o que eu mais admiro no seu trabalho, porque você está indo na contramão, mas é uma contramão inteligente e que até os caras que estão indo para um caminho oposto estão respeitando e falando, não, mas o que o Davi faz é diferente, Sim. porque ali é um volume com uma conversão muito baixa, que é o que geralmente a galera fazia, né? Pegar a lead de pá, pega o que deu bom, tiro de bazuca, né? E dá um tiro aqui e vê se acerta alguns ali. Agora você é o cara mais artesanal, né? Sim. Inclusive em vários outros aspectos da vida. Você traz mais essa parada de menos contatos, não consegue dar a bazuca que uma automação dá, mas a conversão geralmente é muito mais alta, né? Porque tem humanização no processo. Isso é incrível, velho. E eu quero saber, para quem que serve social selling hoje? Porque no Brasil, eu tenho a impressão de que aqui foi criado algo, inclusive eu acho que você que fez com que as pessoas entendessem que é o que significa o social selling, mas não é a realidade, que dá para ser muito mais que isso. Porque social selling no Brasil, no meio digital, é venda no direct do Instagram, não é? Porque como eu fui pioneiro no rolê e o meu trabalho é 100% no Instagram, ficou muito resumido nisso mesmo. E para quem que serve? Cara, eu brinco, né, dizendo que qualquer pessoa que venda para pessoas. Tá. Se você vende para ser humano ou para alienígena que fala a tua língua, vai funcionar, entendeu? Porque a base, como eu falei, é psicologia. Então, eu foco em ensinar infoprodutor, mas por uma característica de nichar para um lugar onde eu me sinto mais confortável, que é o que eu vivo. Só que eu tenho case de restaurante, eu tenho case de nutricionistas, de loja de roupa, todos os segmentos que vende para ser humano, todo mundo quer atenção. Legal. Principalmente quem está na rede social. Eu digo que eu achei a fórmula secreta de fazer dinheiro na rede social. Qual é? Socializar. Socializar. O que todo mundo olha para fazer algo que não é socializar, que é só se mostrar, você socializa e pega a essência do negócio. O meu jogo mudou quando eu parei de tratar a rede social como palco e tratei como mesa. Total. É mesa de bar, né, que você fala. Eu já te ouvi falando isso em palestra. Vamos fazer aqui um desafio de 2 situações, até para ter mais clareza para quem está assistindo. Um dono de loja de roupa, dá aí uma linha do tempo de como seria, na prática, um social selling. Pô, tem muita coisa para fazer. A primeira coisa é entender que dentro dos seus stories, você parar de só mostrar e aquilo ali como uma vitrine e começar a tratar ele como uma zona de início de conversa. Legal. Então, por exemplo, chegou uma coleção nova de roupa. Ao invés de você chegar, gente, chegou a coleção nova, clica aqui, chama a gente no WhatsApp, começa a fazer as pessoas escolherem automaticamente e conversar com você através de clique. Então, qual é o look que mais combina com você? Esse ou esse? Enquete. E a pessoa, ela escolhe um ou outro, imagina, você tem os dois. A pessoa acabou de dizer, eu tenho interesse numa coisa que você tem. Ela te deu a oportunidade de conversa. Então, tratar isso nos stories, iniciar conversa iniciar possíveis conversas com cliques de uma ferramenta que está tudo ali gratuito. O novo seguidor. O que é o novo seguidor? Eu brinco que o meu jogo é tratar o Instagram como se fosse um espaço físico. Tá. De 7 da manhã a 7 da noite, eu tenho 2 pessoas no meu direct, movimentando o meu direct a cada 3 minutos, obrigatoriamente. São CLTs. Elas batem ponto no meu direct. É impossível não ter resultado. E um novo seguidor, para mim, é uma pessoa que está entrando na minha loja para dar uma olhadinha. Muito bom. Então, chegou o novo seguidor, o que é um processo de compra, né? A pessoa descobre que tem um problema. Não tenho roupa para sair para um date. Ela descobriu que tem um problema. Ela começa a buscar possíveis soluções. Ela vai nos Instagrams, vai seguir perfis, e vai salvar looks. Ela vai entrar em processo de consideração. Qual é o melhor valor para mim? Às vezes valoriza a marca, às vezes valoriza o desenho. E vai tomar decisão. Quando ela está te seguindo, é porque ela está em processo de escolha, de busca. Se eu recebo ela muito bem como uma pessoa, gente boa, não oi, Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Você gostaria de aproveitar o combo do meu... Esse é o vendedor chato. Não, eu tô aqui só para estar à tua disposição. Te servir. Te servir. Né? Tu não te sente bem? Não tem aquele restaurante que você vai porque o cara te chama pelo nome? Eu brinco, às vezes, em palestra, dizer que quem inventou o social selling foi o seu Zé da padaria, em 1900 de carne de porco. É aquele cara que tu compra o pão de um negócio muito esquisito, né? A vigilância sanitária nunca passou.
Mas ele sabe o nome do teu cachorro, ele conheceu teu pai, tem uma história, sabe? Ele sabe, você não precisa falar o que você quer, ele já sabe, tem uma conexão. E você não consegue deixar de ir lá. Quantos lugares você não vai, loja de roupa, restaurante, só por conta do atendimento? Total. Né? Então tem isso. Eu tenho uma estratégia que eu uso muito para negócio físico, que é a segunda da empatia. Imagina, hoje, você gosta ali de uma roupa e tal, Ricardo Almeida, isso aconteceu comigo em 2012, eu vou te contar a história depois, mas toda segunda-feira eu tenho uma que eu chamo de Golden List, que são as pessoas que têm maior potencial de compra ou que já compram bastante. Toda segunda-feira você vai mandar um direct para elas desejando uma excelente semana. Tu vai falar assim, cara, lembrei de você é especial para mim. Quando é restaurante, eu falo para fazer isso às 11 da manhã. Puta que pariu, maravilhoso. Entendeu? Ou seja, eu tô te notando isso é especial para mim. Com aquelas pessoas específicas, porque nosso negócio não é ONG também, não vou fazer para todo mundo, vou fazer só pros caras de Pix, né? Cara de Serasa. Eu vou entrar nesse papo também. E aí, são coisas ultra simples que mudam o jogo. Então, o meu time hoje, são 2 pessoas, né, que eu tenho no meu direct, eles têm a meta de elogiar 100 pessoas todo dia. Só elogiar. Isso gera uma bola de neve de conversa e de efeito colateral, engajamento orgânico. O meu orgânico é fora da curva. Não é porque eu sou lindo e maravilhoso. É porque eu tô todo dia elogiando 100 pessoas. A reciprocidade, ela se torna uma obrigação. Quando elas olham um post meu, elas vão lá, se sentem obrigadas a comentar, porque o Davi é gente boa. Entende? Compartilhar, a te mandar abrir um textão, falar da vida no direct, porque ela se sente próxima, se sentiu acolhida. Então tem muita forma. Foda. Até essa estratégia, levando pra loja de roupa, que é o que a gente tava fazendo, dá pra ser numa sexta-feira, que geralmente a mulher vai sair, ótimo final de semana, e ela vai lembrar que não tem um look, talvez, né? Justamente, às vezes, por exemplo, um restaurante, eu tenho um happy hour na sexta-feira. Aí a pessoa vai lá e mete um post, um panfletão, hoje happy hour, clique aqui e reserve sua mesa. Péssimo. Porra, vai lá e faz um story lá. Que time você é? Netflix ou Shopping Gelado? Aí a pessoa, Shopping Gelado. Olha, vi que você clicou que é do Shopping Gelado. Vou aproveitar para te lembrar que hoje é Shopping dobrado até 21 horas. E aí? Muito bom. Entende? Animal. Então, não tem uma simplicidade, né? Eu até brinco, boto na minha bio. Te ensina a vender mais de uma forma ridiculamente simples. Ridiculamente simples. Não tem nenhuma metodologia. Tanto que, quando a gente falou, eu até pedi uma aula pro Davi. Falei, pô, Davi, grava uma aula pra minha galera. Aí ele falou, o que você pensou? Eu falei, mano, mais ou menos X aulas, eu falei. Ele falou, cara, a metodologia ela é muito mais simples do que X aulas. Menos isso. Então, o lance... Isso é mais do que meu curso inteiro. O lance, no final das contas, é você entender o que tem por trás da mente das pessoas. Processualizar. Eu acho que é o que é mais difícil. Se tu perguntar pra mim assim, Davi, qual o segredo do social selling? Por que tem gente que tem mais e menos resultado? É a rotina. É rotina. É o mesmo resultado que tu vai ter numa academia, se tu vai uma vez por mês, quase nada. Uma vez por semana, é melhorzinho. 2 vezes por semana. O segredo está na rotina. Imagina que eu tenho 2 pessoas no meu direct. Uma entra às 7 da manhã, outra entra às 9. Das 7 sai às 11, volta às 13. Das 9 sai às 13, volta às 15, sai às 19. Ou seja, de 7 às 7, de segunda a sexta, a cada 3 minutos, meu direct. É impossível não ter resultado. Sim. Não, eu concordo plenamente. E qual que foi o momento que deu certo para você e você tinha uma validação pessoal, o que é o primeiro passo, mas que você teve certeza, que eu falei até no começo desse podcast, foi uma das minhas apostas. Eu falei, inclusive em várias palestras, eu falava de você e sobre a forma diferente que você abordava, que foi algo que eu acreditei desde que eu comecei minha transição de bastidor para especialista. Mas você validar em você é diferente de validar nos outros, né? Sim. Qual que foi o momento que você sentiu que, velho, o mercado, não só o digital, mas o mercado em si precisava de uma metodologia que você sabia ensinar? Cara, é impressionante, porque isso é uma pegada muito mais emocional do que técnica, tu acredita? Porque eu tinha vergonha, eu passei muito tempo com vergonha de falar sobre isso. Que louco. Sabe? Tipo, foi o que mudou minha vida. Eu tava um ano, fiz 200, 300 mil reais no ano inteiro. Tipo, sobrevivendo. Para um negócio digital, isso é meio que falha, né? Você fazer 300 mil no ano.
E eu saí de 200 a 300 mil no ano. Pro ano seguinte eu fiz 2 milhões. Bizarro. Só porque eu transicionei para falar do que eu acreditava. Mas eu tinha vergonha, porque eu não confiava. Aham. Então, como assim eu vou falar de coisa artesanal, de 1 a 1, se tá todo mundo falando de escala, irmão? Aham. Eu sou muito doido, eu sou muito burro. E aí, só que eu comecei a tomar essa confiança quando eu vi que eu estava tendo muito resultado, porque a diferença do gênio e do maluco é o resultado, né? É o resultado. Se tu não teve resultado, tu é doido. Se tu teve resultado, tu é gênio, é Aham, visionário. Sim. E aí eu via o povo, tipo assim, caraca, fiz 30 mil aqui, fiz 50 mil. Primeira vez que eu fiz 50 mil num dia, orgânico, 100% orgânico, eu tinha um curso de R$97 que ensinava a mexer no Canva. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou tentar uma mentoria aqui. E aí, R$97 o curso, eu vou tentar vender uma mentoria de R$5 mil. Uhum. E aí eu fui lá na área de membros, peguei 50 alunos que mais tinham assistido às aulas, Aham. procurei o Instagram deles e mandei um áudio no direct de cada um. Fala, Leandro, beleza? Ó, tô passando aqui primeiro para te parabenizar, vi que você tá aplicando as coisas do curso. Parabéns. Aquele post que hoje eu chamo de reconhecimento social, eu metodizei tudo, né? Aham. Aquele post que você falou sobre isso, cara, tá fantástico. Tem alguns ajustes, alguma coisa. E por conta da tua dedicação, eu quero te presentear com uma consultoria. De graça, presente. Mandei para 50, 40 responderam. Fiz call com uns 30. Vendi 12 ou foi 13 mentoria de 5 Meu mil. Deus. Tipo, uma Porque atrás você da outra. entregava muito valor. Uma atrás da outra. Isso assim, o pessoal tinha comprado um negócio de R$97 e em 2 dias eu fiz 50 e poucos mil reais. Nossa. 100% absurdo. orgânico de um produto de 97. Absurdo. Só porque eu dei atenção pra pessoa. Aham. Só isso. Fui lá no direct. Aí as pessoas, não, o que você tem que fazer é, tu pega, aí tu faz a lista, aí tu faz um tráfego de não sei o quê, depois tu mete umas automações que ela vai cair no formulário. Mano, pega e manda um caralho de um áudio. Só um caralho de um áudio. Bora trocar ideia que eu vou te cara, ajudar. Eu digo assim, hoje no modelo de negócio que eu tenho, eu tô ficando foda a cada dia porque eu tô 100% focado no arroz com feijão. Eu nunca, assim, às vezes que eu tentei escalar times e tal, montar escritório, eu adoecia, né? E aí eu entendi que eu não era aquele puto empresário, eu sou mais artista do que empresário. Sim. E eu vou assumir essa porra, que é o que eu te falei do lifestyle business. Muito bom. Minha empresa é para sustentar um puta do estilo de vida e fazer caixa. Aham. Não é para equity, valuation, não sei o quê. E eu garanti a minha liberdade, porque eu entrei na internet foi para liberdade. Sim. Infelizmente tem muita gente hoje que está na internet que foi para ter liberdade e está morando no Zoom e passeando na Terra, né? De vez em quando. Totalmente. Cara, essa frase é muito boa. O cara está morando no Zoom e passeando na Terra. E aí o que porra de liberdade é essa? E aí nesse caminho todo, eu tô há mais de 1 ano fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. O que eu faço? Social selling, gero 2 calls para mim por dia, de segunda a sexta. E aí eu foco, porque social selling é um dos poucos funis, talvez o único que você escolhe o lead, não é o lead que te escolhe. Sim. Então eu escolho com quem que eu vou falar. Aham. Então eu comecei fazendo isso 2 anos atrás e faço a mesma coisa. Todo dia. De segunda a sexta, 2 pessoas. Não trabalho final de semana, não trabalho de manhã. Aham. E não abro mão dos meus hobbies. Não abro mão de pintar meus quadros, de fazer minhas esculturas, de pilotar. Não abro de nem a pau. Não faço uma call. Vai pilotar, vou fazer a call, vou pilotar. E aí, foquei em 2 indicadores. Ticket médio e conversão. Tá. Só. Por que 2 pessoas, Davi? Porque 2 pessoas eu faço rouco, eu faço triste, eu faço alegre, eu faço com raiva. Eu faço, é sustentável. Se eu vou marcar 6 calls por dia, daqui a 15 dias eu tô puto, não quero ver gente. Então 2 por dia. Comecei fazendo 2, isso dá uma média de 40 pessoas por mês. Porra, fiz 10% de conversão, fiz 4 vendidas de 2 mil. Aí o que as pessoas fazem? Ah não, agora tu pega isso aqui, tu fez 4 vende 2 mil, tu pega esses 8, tu vai botar 6 no lançamento, tu vai testar mais 2 no webinar automático. E não sei, eu não, peraí, eu vou ficar muito bom nisso aqui. E aí, continuei. 2 calls. E aí, eu estava até brincando, né? Um tempo atrás, a gente foi pra Califórnia com o Henrique, Marinho e tal, não sei o quê. Aí, os caras na reunião o dia inteiro, eu dava de manhã cedinho 2 calls, sempre saía uma venda. Pegava, então, ó, já fiz a venda, daí tu pro shopping, tacava o pau no shopping, ia me vaciar. Voltava, os caras estavam morando no Zoom lá, ainda. e não sei o quê, reunião e time, e contrata, e não sei o quê. Tipo, eu não, irmão, repreendido em nome de Jesus. Não quero. Não quero. Não que esteja errado. É modelo de negócio. negócio. Que é uma coisa que eu vou tocar no assunto daqui a pouco, mas teve um gancho legal que você falou que você seleciona as pessoas que você quer falar. Isso é muito louco.
e tá ligado a uma das coisas mais icônicas que você tem no seu DNA cremoso, que é o cara de Pix e cara de Serasa. Também falo muito sobre isso. Explica o que é o cara de Pix e o cara de Serasa. Cara, as pessoas, elas querem tanto saber sobre o lead e esquecem coisas que estão na cara. Então, hoje no processo tradicional de captura de lead, você automaticamente captura e-mail e WhatsApp. Quais dados que você tem? A foto do perfil, quando está liberado? Só. Eu não tenho nada sobre a pessoa. Então, eu acabo tendo que apostar em volume. Por quê? Porque vira uma pesca de rede. Eu tô passando a rede, tá vindo peixe, mas tá vindo galho, tá vindo folha, tá vindo um monte de coisa. Com certeza. Eu faço o que eu chamo de pesca em sniper. Se eu preciso de dados, o Instagram, ele fala mais da tua vida do que tu mesmo. Claro que tem um dublê, né, que são bons de fingir, mas se tu entra num perfil que está aberto, tu consegue saber a decoração da casa, o estilo de vida, se ele viajou nos destaques, como é que ele se veste, qual é a cor do banco do couro do carro, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se tem família, se não tem. Então, a gente criou um processo que chama de mapa do CDP, que é um documento, um checklist, que tem características visuais do meu cliente ideal, que é o mapa do cara de Pix. Então, se ele bate muitas características dessa, significa que ele está apto a conversar comigo, porque ele tem cara de Pix. Se não, se é vida louca, muito malucão, não tem nada a ver, é cara de Serasa, repreende em nome de Jesus. E não entra na call. Isso é muito bom. E aí isso me dá quase 50% de conversão. Não, aí eu quero mais detalhes sobre o cara de Pix, cara de Serasa, que eu adoro te ver falando sobre isso. Características comuns, porque quando você fala o mapeamento e tal, você está trazendo um contexto todo bonito, que tá parecendo que você vai vender em dólar agora. Só que o que tem por trás é uma parada tão simples, que são características visuais, né? Principalmente. 100%, cara. Fala aí, Bom, eu quero que você fale do que é um cara de Pix para você. Cara, hoje, pro meu negócio, porque assim, o cara de Pix ele é subjetivo até, né? Porque, por exemplo, se tu tem um produto que é muito barato, profissionalizante, quase todo mundo é cara de Pix. Exato. Então é isso que tem que tomar cuidado também. Mas no meu caso, que vem de um high ticket, você entra no perfil. Pô, o que o cara tá usando? Eu vou entrar no perfil do Ferrari. Rola as fotos para baixo. Aqui não tinha cabelo, aqui tem. Peraí. Teve dinheiro para botar cabelo. O dente tava de um jeito, agora tá de outro. O banco é caramelo. Celta não tem banco de couro caramelo. Não é um Celta. Tem teto de vidro essa porra. Pé direito, a alto do apartamento. Ô, check. Viagenzinha na neve. Opa, Platinum Premium. Então tem várias características que são normais que a pessoa não se liga a ponto de usar isso para qualificar as pessoas. Tipo, é característica clara de que eu poderia pagar algo caro para você. Potencial econômico. Aí eu vou entrar no perfil, aí tá lá o Ferrari, um Juliette espelhado. A foto do perfil tá aqui, ó. Ou então, mano, chegou na foto no destaque, tá fumando narguilé. A cara só fumaça. Com um funkzão embaixo. Não, irmão. Viagem pra Mongaguá. Não, nada contra. Bermuda da Ciclone. Muito bom, velho. Irmão, não é meu cliente. Não é nada meu cliente. Contra. E tem gente que tem esse perfil. Esse perfil, como? Pô, eu sou uma loja de roupas que vende pra essa galera. Então, é muito subjetivo o cara de Pix, né? Características do cliente ideal para o teu produto. Eu digo, Davi, como é que eu entendo, como é que eu crio esse checklist? Pega o perfil de 30 clientes que você já tem e bota um do lado do outro, você vai ver, vai encontrar um perfil. É tudo meio que eles se... A gente foi implementar num pessoal lá do Pablo Massal e é muito engraçado que quando a gente foi mapear o cara de Pix do produto, um produto lá de 60 mil reais, a gente foi pegar o histórico de clientes desse produto, o perfil era perfis aleatórios e low profile, tipo, quanto mais maluco era o perfil de tipo assim, o cara pagava lá 200 mil numa mentoria, era 6 fotos de pé de café e a foto do perfil era um pé de café. E nada na bio. Para todos os efeitos, já é um zero qualificado. Não, o cara tinha uma puta de uma plantação de café. Bizarro. E ele só sabia postar foto de café. Então, ele era zero digital, mas ele queria network. Então, a gente entendeu que perfil totalmente aleatório, avulso, de quem
tá claro que ele não sabe mexer no Instagram, Aham. esse é cara de Pix. Entendi. Entende? Então Porque ele quer justamente aprender essa habilidade. Ele quer justamente, no caso pro produto lá deles, que era um produto de uma mentoria de networking, de conexão de empresários, Aham. quanto mais maluco o perfil, mais qualificado era. Perfeito. Maravilhoso. Vamos entrar agora em modelo de negócio, que você tem uma característica em comum com os outros empresários que a gente conversa, inclusive que eu já trouxe aqui no podcast. Geralmente o cara está buscando muito equity, o cara está buscando ter um valor de mercado para quem sabe vender a empresa, e você já tem um conceito completamente diferente. Você não está buscando isso, é só uma escolha que você fez, você sempre fala, olha, se o cara quiser equity valuation, beleza, massa, mas não é o que eu quero para mim. O teu modelo de negócio hoje, ele parte do princípio que tem um time mega enxuto. Isso. Estamos falando de Menos, quantas menor. pessoas? Hoje 4 pessoas. 4 pessoas. 4 com backup, não Tá. precisaria. Não Mas precisaria. porque, pô, se eu faço 80 mil por semana e eu tenho uma pessoa na operação e ela adoece, você vai embora e eu treino uma pessoa, eu prefiro gastar 30 mil ano de salário para um backup do que ter o risco de perder 80 mil na semana até Perfeito. treinar outra pessoa. Perfeito. O que te fez entender que para o seu momento de vida e modelo de negócio, você não queria esse crescimento absurdo? Cara, primeira coisa é entender como você funciona. Tá. Né? As pessoas elas têm uma tendência a ignorar o próprio sentimento, as próprias características, a forma que ela se vê e começa a enxergar sucesso no molde de outras pessoas. E isso faz com que você seja tão pobre que você só tem dinheiro. Então eu comecei a ver que todas as vezes que eu busquei muito só dinheiro, eu consegui. Só que sempre tinha porra de um vazio. Eu com 21 anos, eu fiz meu primeiro milhão, comecei com um quiosquezinho de celular e terminei com 14 lojas em 7 cidades, 72 CLTs na minha empresa, faturamento na época de 1 milhão e 1 milhão e 200 mil. Com mercadoria física, era loucura, sabe? Era uma vida de cão. E eu via que quanto mais eu fazia, menos feliz eu tava. E aí eu não comecei a entender, como assim, pô, eu tô rico, tô um moleque de 21 anos andando de Porsche. Por que eu não tô bem? E aí eu comecei a buscar entender como eu funcionava. Só que você tá o tempo inteiro sendo corrompido ali, né? Então você vai para um encontro de mastermind, se você não tivesse maturidade emocional, você sai pior do que você chegou. Total. Por quê? Porque você olha para todo mundo. Eu cheguei a um ponto de finalizar, acho que foi 2023, que eu finalizei com 5 milhões, 6 milhões de faturamento, e sair do encontro de mastermind puto, me chamando de burro, porque o amigo fez 20 e eu fiz só 6. Aí Deus é tão bom que quando deu na virada de ano, eu tentando escalar meu time sem querer, porque eu estava me sentindo imaturo, burro, por ter feito só 6 milhões, ele fez 20. E esse meu amigo chegar e falar, Davi, eu queria uma consultoria contigo. Bizarro. Porque, mano, eu fiz 20 milhões, mas não teve distribuição de lucro, porque tá tudo pra frente, a gente tá com um custo inflado. E eu tô financiando meu carro pra poder viajar com a família agora no final de ano. Esse é o ponto que eu queria chegar. E aí eu, caralho, eu invejando o cara me invejando. O cara da bike olhando o cara do avião olhando o cara da bike. Caraca, e eu, tipo, com 70% de margem e o cara com 10%. Ou seja, no fim das contas, eu tava com mais dinheiro que ele, mais caixa. Aí eu comecei a entender. A primeira lição que eu tive foi no posicionamento. Eu tinha vergonha de me posicionar no social selling porque eu estava sozinho. Só eu falava sobre isso. E aí por insegurança, cara, não vou ficar. Eu guardei muito tempo. Eu fazia, mas não falava. E minha vida mudou quando eu trouxe isso para o meu discurso. Quando eu parei de ser generalista para ser especialista nisso. E aí foi que eu falei, não, eu vou assumir meu rolê. Eu não sou empresário, eu sou mais artista do que empresário, mas eu sou caro e gosto de coisa boa pra caramba. Eu sou como é que é transrico? Transrico. Maravilhoso. Eu sou caro e gosto de coisa boa, então eu vou criar um modelo de negócio baseado na forma que eu funciono. Eu não quero trocentas reuniões, eu quero ter muito tempo de qualidade para viver, para ver meus filhos crescerem, para poder parar 2 horas da tarde, passar a tarde inteira brincando de Lego com o meu mais novo, para realizar meu sonho de infância, que era ser piloto.
sabe, pintar quadro, que meu pai não deixava, porque era aquele nordestinão coronel, que porra de pintar quadro, tu é viado, porra, tu tem que aprender a tabuada. Sim. E hoje eu decoro minha casa com as minhas esculturas que eu faço, então Animal. isso pra mim é a realização. E ao mesmo tempo eu tô fazendo 300, 400 mil por mês, gastando 15 mil de folha de pagamento, Sim. gasto 50 de imposto, e 15, 16 mil com ferramentas e imposto e folha. E olha que são CLTs. 50 de imposto, 100 mil de salário de prolabora. Então consigo ter uma qualidade de vida da porra. Ainda sobra um troco para fazer caixa para eu ir comprar mais liberdade. Hoje eu estou muito focado, a maioria dos meus amigos, eles querem vender mais. Eu sinceramente estou focado em a cada dia vender para quem eu quero. Então meu foco é aumentar ticket, não é aumentar a quantidade de vendas, é aumentar meu ticket e escolher meu cliente. Porque quanto mais eu consigo escolher ele, porra, eu tenho 2 grupos com 100 pessoas de mentoria que eu entrego só. Por quê? Porque são pessoas escolhidas a dedo. Não tem gestão de crise o tempo inteiro porque a pessoa comprou só pensando no bolso. Eu brinco que eu falo, se eu sento com uma pessoa para fazer uma call de vendas e eu penso assim, se essa pessoa me chamasse para tomar um café, eu aceitaria? Se a resposta é não, eu não faço pitch. Entendi. Entendeu? Porque você sabe que você vai ter que lidar com ela e vai contra o que você preza como... Aí isso vai consumir minha liberdade. E minha liberdade é um valor incondicional. Porque está atrelado à minha paz. E eu acho que o pior negócio da vida para qualquer ser humano é trocar paz por dinheiro. Chegar e falar assim, cara, me dá teu dinheiro e toma minha paz. Eu estou pegando o teu dinheiro para te dar o direito de encher meu saco. Mano, isso pra mim a conta não fecha, sabe? Sim. E tem muita gente que faz, né? Como mentorias individuais, consultorias, que a pessoa acaba vendendo o tempo delas, porque para qualquer pessoa, porque teoricamente tem margem numa mentoria individual que você só entrega a tua hora, só que quanto vale a tua hora? Quanto vale a tua paz que está vinculada à tua hora, né? Justamente, assim, eu digo, eu nem demonizo tanto, por exemplo, as entregas individualizadas, porque eu acho que elas são essenciais para quem está começando, para validar a metodologia, para gerar autossegurança, porque você precisa pegar na cara para ter gosto. Tem muita gente que não vende mais porque não oferece mais, porque não sabe lidar com não. Então eu até recomendo que ela venda. O que eu não recomendo é que ela permita que pessoas acessem ela só porque elas têm dinheiro, mas você não gostaria que ela te acessasse. Então, eu sei que tu é tóxico, eu sei que tu é incoerente, eu sei que o que tu vende não é o que tu entrega, mas eu vou deixar você acessar meu WhatsApp porque você tem dinheiro. Aí eu acho que não. Vende e-book para essa pessoa, vende coisas que não tem acesso a você. Sim, muito bom. Próximo tópico é sobre margem também, que é um ponto importante. Primeiro eu quero saber, você se sente melhor hoje, depois que você entendeu qual que é o seu jogo? Tipo, falando com um cara... eu, nesse momento, estou mais focado em construção de equity, a gente quer construir um valuation bizarro e a gente é amigo e não tem nenhum problema nisso, né? Você está bem com você mesmo? Cara, nunca tive tão bem na vida. Justamente por entender que não querer isso não me torna uma pessoa pior. É isso. Não me torna uma pessoa inferior. Que aí é uma questão de, às vezes... Eu até me incomodo de falar tanto de metodologia, porque não foi o que mudou minha vida, sendo muito honesto. O que você acha que mais foi o que mudou, assim? Cara, se eu for atribuir uma coisa que mudou minha vida, foi a forma que eu me vejo no espelho. Ponto. O que eu vendo hoje por 60 mil reais, eu vendi a mesma coisa por 197 reais, cara. Davi, o que mudou? Você teve mais conhecimento, teve mais sabedoria, acessou novos... Não, cara, eu só me olhei diferente no espelho e falei assim, cara, tu vale 60, tu vale 100. Legal. Sabe? Primeira vez que eu vendi uma consultoria de 200 mil, eu fiz o pitch para não vender. Eu falei assim, cara, eu não dou conta de atender esse pessoal, eu vou fazer um pitch de 200 mil porque ninguém é doido o suficiente para me pagar 200 mil. Pois pagou. Aí eu falei, olha, 200 mil. Ele falou, tá, e quando é que a gente começa? Pera aí que eu não tô pronto para essa parte. Nunca cheguei nessa página. Tanto que eu não trisquei no dinheiro. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia dar conta de entregar. Eu falei assim, não vou triscar no dinheiro que eu vou ter que devolver essa porra. E eu botei uma garantia de dar 1 milhão de lucro em 90 dias. E eu cobrei 200 mil. É uma proposta indecente. Se eu digo assim, na hora, eu vou te dar 1 milhão de lucro. Pode pegar o cheque. E tu vai me dar 200 mil. Pega. Vai fazer. Eu falei, não vou dar. Quando deu 17 dias eu tinha dado 1 milhão de lucro pro cara. Meu Deus. Então, tipo assim,
isso foi me construindo um ser humano mais autoconfiante. Então tá tudo muito mais atrelado ao meu alto valor do que o método. Se eu pego e hoje eu vou fazer um webinário, vou fazer um perpétuo, vai dar bom. Não vai dar prejuízo. Por quê? Porque eu tô pronto. Entende? E então isso eu acho que foi o que mudou meu jogo. E aí o social selling me ajudou a acelerar isso. Por quê? Porque eu consegui contato com pessoas, eu consegui afiar minha comunicação. Eu digo que eu não abro mão de fazer call de vendas porque é minha academia. Para eu ficar no shape, eu não tenho que puxar ferro, eu não tenho que me jogar tênis, eu não tenho que fazer meus exercícios. Para eu ficar um bom especialista, eu digo, eu tenho que ter duas habilidades. Eu tenho que ser um bom comunicador, um bom vendedor. Se eu não for esses dois, eu vou patinar como especialista. Então, eu não abro mão de 2 callzinhas de venda por dia, porque é 1 hora do meu dia, é minha academia. Eu aprendo a me comunicar, porque todo dia, Davi, teu conteúdo é muito bom. Por quê? Porque todo dia eu tô falando com minha base, pô. Lógico. Os meus stories do dia é o assunto da call. Eu não tirei do sovaco ou fui pro chat GPT. Qual é a dor dessa pessoa? Qual foi a reclamação que o Ferrari me teve? Eu vou usar isso na narrativa dos stories de hoje. Amanhã eu uso do outro. E todo dia eu faço pitch, velho. Se tu me soltar num palco agora e falar assim, Davi, faz um pitch aí, sem cola, sem teleprompter, sem nada. Mano, eu tiro de letra, eu faço... E você já sabe até o que tende a mais funcionar. Porque todo dia eu tô lapidando, todo dia, de segunda a sexta, eu tô lapidando meu pitch e minha comunicação, pitch e minha comunicação. Sabe que isso foi uma parada que positivamente me soou muito bom, que foi um aprendizado para mim agora aqui. Isso de, geralmente, né, o especialista ele fugir dessa parada... É a primeira coisa que ele faz. Né? Acaba sendo um tiro no pé, porque ele vai ter que subir no palco um dia. Ele vai ter que fazer um pitch. Eu acho que ele não pode, o negócio dele depender disso. Então, assim, Davi, tu não tem vendedor? Não. Mas se agora eu quiser, eu tenho dinheiro para contratar 10 vendedores fodas pra caramba. Se eu adoecer amanhã, eu tenho playbook, eu tenho toda a estrutura, eu tenho mais de 100 gravação de calls, eu fechando a venda, e eu tenho dinheiro para pagar 20 mil reais de fixo para um vendedor bom pra caramba. Então eu tenho caixa para isso. Aí eu não tô, mas... Eu não quero isso agora, porque eu tô na minha academia. Para mim é leve fazer 2 calls, eu gosto disso. Eu acho legal que você traz com um olhar tão leve para 2 calls de venda, encarando como academia, que geralmente o especialista ele não está pronto para falar. Não, eu recebo muito disso. E aí, como estão os resultados? A pessoa, porra, tá ruim, eu não tô conseguindo contratar vendedor, então eu não tô com comercial. E aí, mas você tá com dinheiro, né? Não, eu tô quebrado. E por que você não vende? Eu escutei ontem uma frase que eu já tinha lido no livro e vi um corte de podcast do Hormose. Se você não tem dinheiro, você não pode ter vergonha. Se você não tem dinheiro, você não tem vergonha. É bater na porta, é oferecer, é vender. Mas se eu fizer minha call de vendas, não vai passar autoridade. A autoridade é ter dinheiro, é ter resultado. Então, se você não tem isso, que autoridade que você tem? É inacessibilidade? Não. E isso é uma puta de uma crença, porque eu, quando fazia minhas calls de venda, eu fechava mais do que todo mundo. Sempre. Por quê? Você tá tete a tete, quando você, obviamente, que tem a verdade por trás do seu conhecimento, é muito mais fácil de você chegar e falar, ó, você achou que fez sentido isso que eu falei? Então, eu confio nessa parada. Às vezes chega a pessoa e fala, Davi, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Cara, meu comercial não converte de jeito nenhum. E aí eu tô fechando o mês no vermelho. Eu quero dizer que tu tem um vendedor que não converte. E o que você tá fazendo? Tô fazendo conteúdo, tô fazendo, sei lá. E aí? Por que você não tá fazendo call? Para entender como é que se faz uma call. Davi, como é que eu treino meu comercial? Grava 20 calls, você fechando o negócio... que você tem um puta do treinamento de fechamento. Mas eu não consigo fechar 20 calls. Então, sinal que você não está delegando, você está delargando a tua empresa, o teu comercial. E ele não vai converter. Não vai. Eu acho que poucos especialistas hoje do Brasil têm tanto conhecimento sobre o lead comprador como você. Porque geralmente a gente vai para um lançamento e depois a gente pega aquela massa de vários comentários, analisa dados, só que quando você ouve o cara falando, você pega o que tem por trás da alma dele, Eu digo que existe uma diferença muito grande de dor e reclamação. Muito bom. Entende? Fala sobre isso. Então, assim,
uma coisa é qual é a dor da tua persona. Aham. Existe uma interpretação, existe uma maquiagem da reclamação. Tá. Eu trago as minhas narrativas da reclamação. Eu pego exatamente a frase que saiu da boca do meu reclamante. Davi, qual é o melhor lugar de eu tirar ideias para fazer conteúdo? Cara, do teu grupo de mentoria. Muito bom. As narrativas de conteúdo são as mesmas frases que saem do cara que já te deu dinheiro. Davi, mas eu não tenho carteira de clientes. Aí você tem que ir para um achismo ou vender consultoria. Legal. Consultoria, para mim, não é um produto que tem longevidade. Aham. Mas eu vendo todo mês. Sim. Por quê? É laboratório remunerado. Sim. E é uma puta remuneração, né? Então, hoje eu vendo com R$1.000 a hora da consultoria. Porra, mas eu vender 2 por dia, 3 por dia, não vai me dar dinheiro suficiente para manter o meu estilo de vida. Mas me dá um puta do insight de novos produtos, de narrativa nova pro meu produto atual, de conteúdo viral. Legal. Entendeu? Ontem eu fiz um vídeo que tá dando 30 mil visualizações orgânicas, que é mostrando um pitch de venda de mentoria. Muito bom. Como não faça isso, faça isso. Por que que eu fiz? Cara, eu escutei isso, Davi, eu não sei fazer pitch, não sei fazer pitch. Nas últimas 10 consultorias que eu dei, 6 estavam reclamando que não sabia fazer um pitch. Ah, é? Você não quer? Então... Eu vou lá e faço um vídeo mostrando como fazer. O que que bom. acontece? Chegar uma cacetada de seguidor, quem são? Mentores. É quem compra minha mentoria. Perfeito. E aí você vai abordar, porque E o cara tá com como você problema. descobriu fazer esse viral, você pegou, fez um time de marketing. Não, pô, eu tirei das consultorias que eu fiz. Eles mesmo Da falaram. boca, eles me falaram o que eu tenho que fazer. E Não ao tem. invés de você ter uma reflexão de ideia, você senta com um cara que Eu entende fiz exatamente isso, o que precisa. Lá no passado, eu tinha um rolê, né, que assim, eu tinha que mandar 5 mil para os meus filhos todo mês. E eu tinha 8 mil de salário. Tá. E aí eu tinha R$2.000 de aluguel num apartamentozinho lá em Jurubatuba e o resto do dinheiro era para comer frango. E aí, como é que eu vou sair com a cremosa? Como é que vou comer um filezinho de vez em quando? Porque se eu ficar comendo frango desse jeito, eu vou voar. Tá errado, irmão. Como é que Aí eu tinha minha cesta da consultoria. Eu vendia de R$200. Não, de 200 era R$100 uma consultoria. Não, era 297. Eu fazia 10 consultorias toda sexta-feira. Por quê? Porque eu fazia 3 mil toda sexta-feira, fazia 12 mil, era o dinheiro da minha qualidade de vida, na época, pro estilo de Do vida Transrico. que eu tinha, do Transrico. Da época, que Conseguia hoje já tá sair, muito mais rico, mais refinado. Mudou, mas era o meu laboratório. Então, eu fazia 10 consultorias. Na época eu não tinha alto valor, então meus produtos eram tudo barato, porque eu não acreditava que eu conseguia vender um produto de 10, 20 mil reais na época. Eu precisei trabalhar esse alto valor, mas o meu preço era aquele na época. E aí eu, trabalhador de outras pessoas, trabalhando para outras pessoas, que também eram sinônimo de não ter tanto alto valor, de, quando eu preciso do emprego. Porque E foi importante, né? Senão você não estaria aqui hoje. Muito importante. Tem que vender barato um dia para poder vender caro hoje. Eu tive uma cena que me marcou muito, que foi no dia que eu conheci o Marcos num dia, que ele para mim era uma referência. Tá. E a Mica, que era a esposa dele, também era uma referência. E eu tava dentro do estúdio, tipo, meu segundo dia de trabalho, foi um dia que eu conheci ela, que o lançamento era dela. E ela olhou pra mim e falou assim, você que é o Davi? É sério que você não se acha foda? Estendeu a mão assim. Aí eu pensei assim, caralho, eu em casa depois, eu fui apresentado e o rótulo da minha apresentação é, eu vou te apresentar um cara que é muito foda, mas ele não se acha foda. Eu falei, mano, ele tem uma crença com ele mesmo, tá na testa dele que ele não tem alto valor. Que ele é um bosta. Ele acha que ele é um bosta. Ele acha que ele é um bosta, ele é um cara da hora. Cara, e ela mandou essa. E ela mandou, é sério que você não se acha foda? Tipo, foi prazer, é sério que você não se acha foda? Ou seja, tava estampado que eu precisava de um alto valor, de uma autoestima mais elevada, né? E aquilo ali me marcou muito. E o mais legal é que hoje eles são meus mentorados. Legal, mano, muito sabe? foda. E aí eu fico vendo, cara, que doido. O que mudou de lá pra cá, Davi? O espelho. O cara que eu vejo no espelho. Foi só isso que mudou. Não foi método, porque o social selling eu já fazia, tudo. Mudou. Uma reflexão aqui. O que você respondeu pra ela quando ela te perguntou, sério que você não acha foda? Eu concordei, baixei a cabeça e sorri com a cara de cu. E se ela fizer hoje a mesma pergunta pra você, o que você vai responder pra ela? Eu vou sorrir, mano. Como assim? Eu sou cremoso, porra. Sou cremoso, rico. Eu não sou só trans rico, agora eu sou rico. E eu consegui mudar um pouquinho desse pensamento
foi me colocando em ação dentro do meu negócio digital. Eu vejo muita gente flopando o lançamento porque simplesmente não conhece a base. Muito bom. Por que ela não conhece a base? Porque ele já chegou metendo 17 formulários na base da captação, já chegou botando uma grana na captação, com promessas que ele achava que funcionava, que ele tirou do sovaco, e de formulário de lead. Ele não tem robustez. Você não tem como, pelo teu estilo de vida, pelo teu tamanho de negócio, não dá para você parar para falar. Sim. Até daria. Mas ela não tem esse tamanho todo, não tem dinheiro, tem tempo, mas gasta o tempo para arrumar artifícios de não ter contato com as pessoas. Não, perfeito. Ao contrário, né? O fluxo contrário da lógica. Tipo, eu tô aqui, eu quero criar o quê? Um produto que vende para muita gente. O que eu faço? Eu não falo com muita gente. Entendeu? Cara, é muito doido que... Eu achei que esse papo seria sobre social selling. E eu tô vendo que 60% do que a gente está falando aqui não é sobre social selling. É muito sobre vida e comportamento, né? Que tudo que tem por trás. Eu queria puxar um pouco sobre erros. Quais são os maiores erros que você vê pessoas que tentam trazer essa metodologia do social selling para o negócio delas? Cara, muito legal a tua pergunta, porque aí eu entro num ponto que é de fato um divisor de águas, resultado financeiro, que é você respeitar a tua hora, entende? Então, assim, um dos principais erros que eu vejo, eu tô começando, o que eu vou fazer? Vou modelar o Ferrari. Fudeu. Por quê? Porque o Ferrari está no jogo dos 8 dígitos, irmão. A estratégia dos primeiros 10 mil é totalmente diferente dos primeiros 100, que é diferente dos primeiros 1 milhão, que é diferente dos primeiros 10 milhões. Maravilhoso. Então, um erro crucial foi esse. Eu chegar sem estrutura emocional, sem habilidade técnica e sem saber o que eu queria na fila do pão e modelar o cara que já tem habilidade técnica, que já é emocionalmente pronto e já sabe o que ele quer da vida. Então, eu entro num flow de não ter contato com pessoas, de talvez fazer um lançamento de uma forma que não era para eu ter feito, que a estratégia funciona, é boa, só que eu não conheço minha base, eu não me conheço. Perfeito. Essa é a pior merda. Assumir estratégias que demandam uma habilidade emocional, um lançamento. É um puto de uma estratégia foda. Pra caralho. Mas, se tu tiver ansiedade, tu tá fudido. Não, matou. Agora, outro ponto que tá muito ligado com essa pergunta, você abriu o mercado. Fato. Eu nunca tinha ouvido... criei o meu mercado. Ninguém falar sobre isso. E vou até ser um pouco polêmico, sem citar nomes agora, eu vi pessoas tentando trazer como criadores ou as pessoas que ensinavam isso e falhando miseravelmente. O que você acha que essas pessoas fizeram de errado que elas não conseguiram copiar o Davi? E eles não conseguiram tirar nem você como a referência, o criador, mas também eles não conseguiram se perpetuar como pessoas que também vendem. Porque hoje eu não vejo ninguém mais sendo citado como social selling igual você. Cara, eu acho que é um reflexo muito grande de coerência. A maior parte das pessoas, os maiores concorrentes que eu tenho hoje são ex-mentorados. Então, ou pessoas que não vivem o que vendem. Então, eu nem considero como concorrência, por quê? Porque ela vai esperar eu me movimentar para se movimentar. Então, você tá olhando ela pelo retrovisor. Isso. Então, para mim, eu até acho legal, porque eu vejo assim, ninguém copia coisa ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, é notório. Todas as pessoas que patinaram, teve gente que falou de social selling antes de mim, velho. Mas não engrenou. Por quê? Porque ela não vive. Ela não faz. Ela pegou um gringo que falou, essa pessoa pegou um gringo que falou que tá fazendo, e ela falou, vou fazer, mas não viveu. Muito bom. Sabe? Não fez, não meteu a mão na massa, sabe? Hoje, se o Ferrari quiser ensinar social selling, ele provavelmente vai ser muito melhor do que essa pessoa. Porque ela pegou a teoria, fez uns rolês no chat GPT e inventou uma metodologia, criou um curso de 15 aulas e falou, vou ensinar isso aqui. Vou ensinar. Mas não vive. Perfeito.
gente vai para um bate-bola final, até porque, minha gente, eu não posso tomar muito tempo do Davi, porque ele é piloto, ele vai sair daqui, ele falou, velho, eu te dou 1 hora do meu dia, porque você sabe o jeito que eu vivo. Então, eu vou para um bate-bola final. Só um ponto que é engraçado pra caramba nisso, porque se fosse lá no passado, eu ia abrir mão do meu sorriso pra te fazer sorrir. Sim. E eu ia sair daqui triste pra caralho. Sim. E isso mudou a minha vida, velho. Muito bom. Aprender a dizer não, aprender o meu valor, aprender Caralho. essas coisas. Foi o que fez eu abrir uma história e falar assim, gente, eu vou abrir consultoria para junho. E vender. É a forma que eu me vejo. Isso é muito Essa muito foi legal. uma das melhores coisas que você falou até agora. Muito bom. Muito foda. Vamos para esse bate-bola final. Boa. E pode ser uma pergunta até meio polêmica que te incomoda propositalmente, porque eu quero retenção nessa porra aqui. Foda-se. Primeira delas, em uma palavra, o que foi essencial pro Davi chegar nesse faturamento brutal que você teve hoje? Com o teu negócio. Cara, a resposta ela não tem nada a ver com o método, mas eu posso até me boicotar, mas foi autoconhecimento. Tá. Sabe? Foi entender o meu lugar no mundo. Louco. Foi isso que fez, porque o social selling, ele já existia e eu passei quase 2 anos escondendo ele. Tá. Porque eu não tinha coragem de falar que eu tinha vergonha. Os bastidores do erro milionário. Qual foi seu maior erro que te custou muito dinheiro? Puta, velho, me corromper meus valores. O maior prejuízo que eu já tive hoje foi fazer um movimento por inveja e chamar isso de benchmark. Nossa, muito bom. E chamar de benchmark. Fudido. Então, eu ir para um caminho do equity, do valuation, que é um puta de um caminho legal para quem quer. E eu não quero, sabe? Se eu chegar amanhã, que é uma das metas que eu tenho, 10, 15, 20 milhões investidos e eu trabalhar por escolha. Minha visão de sucesso hoje é uma frase. Eu quero viver muito bem independente de coisas que eu faria de graça. Ponto. Então, assim... Muito bom. Um erro foi inveja. Muito bom. O momento que tudo mudou, se você pudesse escolher uma atitude sua que fez o Davi que veio com o burrinho pra cá se tornar o monstro que se tornou hoje, qual que foi esse momento? Acreditar no que eu já tinha. Qual foi o momento que você acreditou? Cara, eu precisei de validação dos outros. Eu precisei pagar para isso. Eu precisei entrar na mentoria e falar assim, cara, eu tenho uma ideia, mas eu acho que ela não vai funcionar, mas é uma ideia que eu acredito. E eu falei pro cara e o cara falou assim, mano, só vai. Só vai. Eu paguei, eu acho que na época, 30 mil pro cara pra ele falar assim, tá abençoado. Tá abençoado. Vai. Você já tá no caminho certo. Na verdade, certo. mentoria é quase isso pra muita gente. É. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe qual é o caminho, mas você precisa de alguém que você admira pra falar assim, é bom, vai. Muito bom. Maravilhoso. A última dinâmica é a seguinte, a partir de agora o Davi quebrou, você não tem mais nenhum real no bolso, você só tem a tua cabeça e eu estou te dando um celular velho. E você precisa voltar a construir o império que você construiu hoje e você tem 30 dias para começar esse movimento. O que acontece nos 30 primeiros dias para esse império chegar à construção do que você está vivendo hoje? Putz, é muito fácil, cara. Eu faria isso de novo, sempre. Eu ia passar 5 dias se eu não tivesse essa clareza. Eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, não? Qual a cabeça que você tem hoje? Então eu já tinha clareza de quem sou eu na fila do pão. Sim. Então eu ia olhar para as coisas que eu fiz, que eu aprendi a fazer diferente dos outros. E ia escolher uma coisa ultra específica. E que seria a social selling. Tá. Que eu ia pegar esse celular e ia entregar tudo. Ia produzir conteúdo entregando tudo. Sem escolher, vou guardar essa parte do... Não, Nada. Eu vou entregar tudo. Para que as pessoas se transformassem. Que foi o que aconteceu, entendeu? Tu já viu umas 30 palestras minhas, né? Já deve estar abusado. Sim. E tu vê que eu entrego praticamente um método em 40 minutos. Então, e que mesmo assim as pessoas têm vontade de comprar de você? Compram pra caramba, porque as pessoas compram você, elas não compram teu método. Total. Entende? Eu tive essa consciência no dia que eu li um livro 7 vezes
e botei o livro pro ChatGPT resumir. E eu tinha 7 resumos. O meu foi miseravelmente ruim. Os meus 7 resumos, o ChatGPT fez melhor. Então, assim, eu não vou brigar com ele com isso. Eu vou brigar, mas minha visão de mundo ele não tem. Não tem. Então, eu pegaria esse meu conhecimento e começaria a entregar ele 100% ali nos stories, no dia a dia, e falando assim, faz isso que vai dar bom, sem economizar, e ia oferecer a minha companhia. Entendi. Ia A vender. companhia. E fala assim, cara, é o que eu faço na minha escola de vendas. Eu não economizo. Eu sento e falo assim, olha, tu tem que fazer isso, 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 isso. Antes de vir pra cá, eu tava sentado numa call, a pessoa tinha lá 300 mil seguidores, fazendo os lançamentos da hora, eu falando assim, olha, pega isso, faz isso, 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 e eu duvido tu não fazer 6 dígitos nos próximos 30 dias. Tu quer ter menos dor de cabeça? Me dá 30 mil, que eu vou te dar menos dor de cabeça, eu vou numa mentoria e vou te ajudar a não ficar errando, porque eu vou dizer o que você tem que fazer. Então você veio pra cá com 30 mil no bolso. Resumindo. E o engraçado é que quando você está sentado na frente do cliente certo, você consegue dar garantia. Né? Você não precisa ficar cheio de gatilhos, cheio de coisas. Olha, eu vou te dar um bônus até 23,59. E numa call de vendas, eu acho que não é tão saudável quando você está na cara do negócio. Sim. E quando o cliente está na frente, está na certa, você consegue falar assim, mano, só bora. Só bora. Muito bom. E aí, então, depois que você fizer suas primeiras vendas, processo de escala disso? Ou não tem escala? Eu ia escalar nos meus moldes, que é o que eu faço hoje. Eu ia fazer mais... Eu tenho uma regra que é, antes de fazer algo novo, eu faço mais e faço melhor. Tá, perfeito. Então, eu ia continuar fazendo, eu ia pegar todo esse recurso para fazer mais e melhor da mesma coisa. Até eu chegar no lugar onde eu estou fazendo 3 vezes o que eu gasto para viver bem pra caramba. Muito bom. Aí eu penso em coisa nova. Muito bom. Show de bola. Meu irmão, eu adorei. Quero te agradecer por ter topado. Eu sabia mesmo que você, nesse dia, tenha que sair daqui correndo para pilotar. Não é um cara que vai sair para uma call do Zoom. Eu achei incrível o papo. Obrigado por ter topado essa missão. Foi incrível. Não, toda conversa com você, tu me chamar, eu sempre vou, porque eu sei que vai sair ouro disso, velho. Muito bom. São poucas as pessoas que vai fazer eu sair lá de Itu para vir bater papo aqui em São Paulo. Você é uma delas. E o pior é que nós estamos vizinhos, vem para São Paulo para bater papo. Mas show. Vale Podia ser muito. uma mesa de bar, né? Podia. Show. Mas vale muito sempre, mano. Muito Conta bom. sempre com o meu melhor. Obrigado. Encerramos aqui mais um podcast Por Trás de Sucesso. Eu adorei tudo que teve por trás da história do Davi. Quero mais uma vez deixar o meu agradecimento aqui aos meus patrocinadores, apoiadores desse podcast, Green, Curso Educa, Sendflow, que são empresas que eu amo e uso no meu negócio e super recomendo. Obrigado e toda semana tem episódio novo. Não deixa de curtir, se inscrever nessa parada. Achou que alguém precisa de social selling? Pega esse link aqui, manda para essa pessoa e fala, olha, você precisa conhecer a história do Davi Oliveira para você colocar essa estratégia no teu negócio. Te vejo no próximo episódio, fica com Deus e até a próxima.